Aula 25. Testemunho. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. O mundo precisa ser transformado pela vida dos cristãos, pois é certo que o testemunho é mais forte do que as palavras. Para tanto, é necessário se tornar um devotado discípulo do Mestre, seguindo não somente seus passos, mas também o imitando em caráter. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vida cristã autêntica. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Imagine o que ocorreria se todas as pessoas vivessem uma vida de acordo com os padrões morais e espirituais deixados por Cristo. Ou ainda, se pelo menos os que se dizem cristãos observassem e seguissem os conselhos do Mestre. É notório que haveria uma profunda e maravilhosa transformação em nossa sociedade. Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para apresentar um novo modo de viver. É uma pena que muitos ainda não se convenceram disso. E embora até frequentem a igreja, todavia, preferem conduzir-se por suas paixões e carnalidades, ainda que afirmem estar com Cristo, enquanto, na verdade, estão manchando o cristianismo com seus maus testemunhos. É um equívoco pensar que Deus receberá por filho uma pessoa que se porta como bastardo. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que seria uma vida cristã autêntica? Essa seria uma forma especial de viver, comportar-se, pensar, falar e etc. Seria um estilo que imitasse o do próprio Cristo. A forma como encarava os problemas, como ensinava sobre o reino dos céus, como gastava tempo em oração, como promovia o bem, como adorava e muito mais. Jesus viveu de forma a dar exemplo de como se relacionar com o Pai, com o próximo, com o governo e etc. Adotar esse estilo de vida é também negar a própria vontade, tomando a cruz e seguindo-o. Sem negar a própria vontade, torna-se impossível viver uma vida cristã autêntica. O mundo precisa ser impactado pelo testemunho dos cristãos. É certo que o testemunho é mais forte do que as palavras. Para tanto, é necessário se tornar um devotado discípulo do Mestre, seguindo não somente seus passos, mas também o imitando em caráter. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E assim fazendo, tornar-se-á co-herdeiro com Cristo das maravilhosas promessas dos céus. Alguns podem afirmar que viver como Cristo viveu é pura utopia, mas acreditem, essa é a vontade de Deus para seus filhos. E Ele não nos pede coisa impossível. Clame ao Espírito Santo para que receba dele forças para isso, e ele certamente virá ao seu encontro em ajuda. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Finalidades de uma vida autêntica. O que adiantaria saber muito sobre as Escrituras Sagradas e não usar as palavras inspiradas para iluminar os que estão em trevas? Da mesma forma, podemos nos referir ao testemunho, ou seja, o que adiantaria alegar ser cristão se vivo de maneira ímpia? O fiel de Deus é luz pelo simples fato de Cristo habitar em seu coração. Deve, portanto, sair do anonimato, testemunhando de Cristo, iluminando aos que estão à sua volta, para que vejam claramente o caminho de volta para Deus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não basta apenas a sinceridade, nem saber onde se quer chegar. Antes de tudo, é preciso decidir pelo caminho certo, optando por uma vida cristã autêntica. Não podemos permitir que o egoísmo nos arraste a um caminho de satisfação pessoal, contrário à vontade divina. Há um caminho mais elevado e importante do que o homem julga ter. E, acima de tudo, há também um Deus bom que se importa conosco e deseja que optemos por trilhar o caminho que conduz ao centro de sua vontade. Pois ao se caminhar na vontade divina, a vida deixa de ser um enigma indecifrável e passa a ter sentido e valor nobre. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Deve-se abandonar a vontade da carne, pois o que é da carne tende à morte. Antes, porém, dar passos em direção às coisas do Espírito, pois elas conduzem à vida eterna. Não se deixar enganar, percorrendo um caminho rodeado de falsos amigos, pois eles corrompem os bons costumes. Antes, desenvolva genuínos amigos em Deus, pois esses lhe serão mais chegados do que irmãos. Não permita que sua obstinação seja seu guia. Antes, busque direção no santuário, pois os profetas do Senhor velam por sua alma. Possuir uma vida cristã autêntica deve ser o alvo de todo aquele que nasceu em Cristo. E essa é a única forma de vida na terra que se espera daqueles que viverão no céu. O que a vida cristã autêntica proporciona? É importante dizer que Deus é a fonte da felicidade, e o máximo que o homem alcança sem Ele são apenas momentos de contentamento, pois a genuína felicidade é inatingível longe do Criador. Dessa forma, entendemos que viver distante do ideal divino é caminhar contrário à felicidade. É possuindo uma vida cristã autêntica que se vive em plena felicidade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Conselhos para se alcançar testemunho digno de um genuíno cristão. Primeiro, pare de viver como um qualquer. Lembre-se, você é filho de Deus. Por isso, viva como tal. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho,
és também herdeiro de Deus, por Cristo. Segundo, abandone os vícios, buscando forças em Deus, para enfraquecer a dependência das práticas prejudiciais. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Terceiro, aplica-te em conhecer a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Quarto, se aproxime de Deus. Este é o caminho mais curto para ser feliz. Estar perto de Deus é, ao mesmo tempo, pôr em fuga a tristeza. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quinto, afugente o estilo angustiado, demonstrando disposição para viver de modo diferente e completamente novo. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Sexto, pense sempre positiva e otimistamente, evitando se focar nos obstáculos. Não se concentre nas pedras do caminho, mas no prêmio a ser alcançado. Diga ao fraco: eu sou forte. Sétimo, procure ser forte em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Oitavo, não tenha o ímpio como modelo. Não tenhais inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Nono, desvie-se de todo pecado. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. Décimo, conte aos outros os feitos do Senhor. Procure fazer isso, especialmente pela forma como vive. Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Conclusão: aceitar a Cristo é a garantia para a salvação da alma, e cumprir sua religião é a garantia para uma vida satisfatória aqui no mundo. Pois é na prática diária que o bom exemplo revelará aos homens que, mesmo vivendo no mundo, permaneço como um cidadão do céu. É responsabilidade dos crentes transmitir a imagem de Cristo ao mundo através de suas vidas. Veja quão grande é a nossa responsabilidade. Será que temos cumprido tal tarefa fielmente? Ao ouvir isso, você pode estar se sentindo inapto para essa missão, talvez alegando incapacidade para tal. Porém, é bom lembrar que Deus não nos pede aquilo que é impossível. Ele nem mesmo nos prova além das nossas forças. Não importa as fraquezas que possuímos, nem quantos tropeções já levamos nessa caminhada. O Senhor nos levanta e ajuda. Ele nos faz um novo homem, não segundo a carne, mas o Espírito. Jesus, hoje, lhe estende a mão e diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Toda condição e capacidade vem de Deus. Para nos apresentarmos como discípulo fiel, o Senhor apenas nos exige fé, pois será o próprio Deus que irá operar através de nossas vidas. Apenas devemos entregar a Ele o controle dela. Dê um passo de cada vez, sem retroceder, e dessa forma serás fortalecido, pois na medida que se aproxima de Deus, Ele se aproxima de ti. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Na vida, muitas escolhas se nos apresentarão, mas cabe a nós fazer a nossa própria decisão quanto a elas. Seguir e imitar a Cristo irá garantir uma vida boa e tranquila, tanto no agora quanto no porvir. Não queira menos do que um estilo de vida que imite a Cristo, vivendo de modo contrário aos padrões mundanos, não se importando com as críticas e até mesmo zombarias, pois o futuro se encarregará de revelar quem estava com a razão e escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor Jesus é um Deus maravilhoso, que não somente nos dá direção do caminho certo, como também nos dá força a permanecer nele. Não aceite uma meia-vida cristã. Antes, se esforce para alcançar uma vida cristã autêntica. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.